Olá, sou Luciana Amaral. Sejam bem-vindos a mais um Pod Luz. Hoje eu recebo uma convidada super especial, a Nilley Montenegro, corretora, referência em atuação no mercado de luxo e alto padrão. E a gente vai conversar um pouquinho sobre a valorização dos imóveis, a interferência da luz nesse mercado aí de alto padrão, né? O que é que a gente hoje enxerga de mudança nesse mercado e que tem uma participação muito especial da luz, né, Nil? E aí eu queria Sim. saber, assim, nos últimos anos, o que mudou na forma como as construtoras olham os elementos que valorizam o empreendimento. Tudo bom, Lu? Prazer, Nilley. Estou muito feliz de estar aqui, né? Ser convidada para falar ainda mais do mercado imobiliário. Eu sou apaixonada. As construtoras já há um tempo acordaram muito para isso, né? Então eu acho que há um tempo as construtoras ainda pensavam naquele método construtivo meio copia e cole, meio igual a todos. E hoje isso mudou muito, né? As construtoras hoje, principalmente no alto padrão, elas estão atentas muito aos detalhes, né? Todos os detalhes que envolvem um projeto da área comum e fez com que os clientes começassem também a acordar para isso, começassem também a escolher o seu imóvel olhando esses Olhando, detalhes. olhando o espetáculo que ele está adquirindo, né? Porque Adquirindo, hoje eu, né? eu percebo que o empreendimento, quando ele vai ser lançado, é assim, é uma preparação para a apresentação de um grande espetáculo, porque a expectativa que se cria Exato. é muito grande, né? E aí eu acho que realmente as construtoras elas estão focando muito na área comum, nas fachadas, Isso. no que antes eles enxergavam como mais um assim, um padrão ali que se seguia, todo mundo seguia a mesma linha. Hoje Exato, cada uma se reinventa, cada uma dentro de uma linha, de um estilo, exato. mas todas com muita inovação envolvida, né? Seja tecnologia, seja na arquitetura, na parte de iluminação, principalmente. Assim, eu digo que o que mais ressalta o principal produto deles, que é a construção, é a iluminação. Isso, Então, exatamente. para mim, assim, foi uma. De quando eu comecei na Velétrica até aqui, é muito nítida a evolução. A grandeza hoje de uma obra, de um empreendimento de alto padrão, ela, ela é muito, muito rica em detalhes, ela é muito trabalhada. E aí eu imagino que para você, assim, é um apelo na hora da venda, né? Não, eu acho que todo mundo ganha, É. né? O construtor ganha, porque ele vai ter uma venda de mais qualidade, uma velocidade de venda maior, né? E o cliente ganha, porque ele vai ter produtos que em qualquer, eu digo assim, que aqui na nossa cidade a régua do alto padrão já é Ela tá alta, super tá, elevada. verdade. Então eu digo que um produto que se constrói aqui de alto padrão em qualquer lugar do Brasil, ele era Ele vai ser. sucesso, né? Eu viajo muito, eu conheço muito fora do país, construtoras, principalmente São Paulo, que é onde tudo acontece. E nossos produtos não deixam nada a A desejar. desejar. Até eu vejo produtos aqui De até um padrão bem mais mais alto do elevado do que. que o alto padrão de lá. Entendi. Então, assim, eu acho que foi elevado à régua, os clientes entenderam isso. Então, as construtoras que não acompanharem isso, infelizmente, vão ficando para Você trás numa escolha. considera, Nilley, que o alto padrão está vinculado a valor? Olhe, não, porque eu acho assim, que antigamente o que se vendia era metro quadrado, né, Sim. quando a gente ainda tem muitas pessoas que ainda muitos Ficam presas clientes a que ainda isso, né? pensam: "Quanto é o metro quadrado? Tá saindo quanto o metro quadrado?". Então eu acho que há muito tempo não se vende no alto padrão aqui metro quadrado, eu digo que vende valores ao quadrado. Sim. Então, assim, você pode ter um produto do mesmo tamanho sendo construído um empreendimento do lado do outro, e um empreendimento tem um valor agregado
extremamente superior ao que está do seu lado. Sim, Então, você não pode querer comprar o mesmo valor do metro quadrado daquele ali que não está adicionando eh, valores construtivos ao produto dele para aquele que está. Então, sim, assim, não se mede mais um produto por metro quadrado, se mede o que é que aquele produto vai oferecer de experiência para o cliente, como o cliente vai se sentir ali, né? Porque o seu lar é uma coisa muito importante. E quando eu vou trabalhar o cliente para a escolha do lar dele, eu sempre penso assim e falo, eh, pense como você vai se sentir ali, como vai ser seu dia a dia, o seu voltar para casa, porque o sim, seu lar tem que ser o seu lugar preferido do do mundo. mundo. Né, você ter que trabalhar e estar feliz para voltar para casa, você ter que acordar, se sentir bem, você ter que Sim, circular na sua casa se sentindo bem, você ter que chegar, relaxar, sentir sim, relaxado, porque eu acho que isso tudo influi, até na sua convivência familiar, sim, com né, na sua certeza. vida, no seu trabalho, né, se E eu você estar falo bem. E as pessoas e os construtores estão ficando atentos a isso, sim, né. eu falo que, à medida que eu estou trabalhando muito com construtoras, né, eu sempre me imagino o meu formato de família, né, com 3 filhos, eu sempre me imagino no empreendimento que eu estou trabalhando. E aí eu fico imaginando, os meus filhos usufruindo daqueles espaços. E eu começo a perceber que é um lazer que a gente vai ter, né, que a gente vai deixar de estar usufruindo fora, investindo fora em piscinas de outros lugares, ter que sair para uma praia para tirar a criança de dentro de Ir para uma casa, pizzaria para ir para brincar uma pizzaria para naquele. brincar. E a gente tem tudo hoje nos empreendimentos. Isso me surpreende É muito. aquela história, você não precisa esperar o final de semana para o seu filho ser É, feliz, né. verdade. E você trabalha até com mais leveza no E coração, porque falando você até de sabe que os seus investimento, né? filhos. Exato, Porque você você reduz. Hoje, qualquer lugar que você sai para um almoço, você isso, gasta, nada é barato mais. Você vai passar o dia num shopping, não é exato. barato. E não é tão saudável quanto você ter um espaço de lazer, uma área comum, que a sua família possa usufruir, né? Chegar ao ponto, assim, eu já tive situações do cliente ter casa de praia e se mudar para um produto que é praticamente uma Disney de área de lazer e a criança não querer ir para casa de praia, que era o lugar que É, ela mais queria ir, porque porque ela está tá. tão feliz É, ali com os seus exatamente. amigos, então ela chega do colégio, não quer nem subir. Então, assim, é É. uma coisa que a gente não costumava ver, né, Não, e porque não a tem gente preço tinha para quem tem filho. Não tem preço, porque assim, hoje com essa história de telefone, de computador, né, você isso. tem um filho que você tem um espaço que tem a condição de prender seu filho ali com brincadeiras, com amizades, muito mais saudável, né. Nilley, você acredita que o período da pandemia foi um divisor de águas nessa forma das construtoras, olharem diferente e estarem com esse novo perfil de investimento, né, porque eles fazem um investimento. O que é que você acha, assim? Luciana, eu acho que antes da pandemia, eh, algumas construtoras já estavam começando a ficarem atentas para essas mudanças, certo? Sim, Mas a pandemia, de fato, é inegável que ela acelerou significativamente essa mudança, entendeu? Eu acredito que essa mudança ia acontecer, era inevitável, com pandemia ou sem sim, pandemia, mas ela ia talvez ter um período mais lento sim, para tudo entendo. acontecer. E a pandemia, ela estreitou isso, vários motivos óbvios, que as pessoas começaram a ficar presas dentro de casa. Hã, Então antes você sai de manhã, chega de noite, às vezes você na correria não vai nem na varanda da sua hã, casa ver a sua vista. E na pandemia não, ela forçou todo mundo a olhar para os detalhes da sua casa. Então foi verdade. quando aconteceram muitas reformas, quando as construtoras começaram a mudar totalmente para que o cliente se sentisse bem, né, no seu lar, que Hã, ele achava que se sentia. é. Achava que tinha tudo ali, na verdade, Era, quando você fica só ali, né, só com aquele espaço, sem possibilidade de usufruir, de um mercado, de ir pra
lojas de conveniência, por exemplo, que hoje tem Isso, empreendimento que tem até isso, né? isso. Essa parte toda, até eu noto que até os prédios hoje têm o espaço do delivery, Exato. porque eu Que acredito ficava que foi muito da pandemia, é, né? Que que acabou todo tendo mundo só muito recebe, o delivery fluxo também, aumentou né. muito É, e que hoje se tornou até uma tendência, né? Porque muita gente hoje, com as reformas todas de casa, de dentro de casa, com essa preocupação de deixar a casa realmente um lar, acabam que diminuem as saídas também. diminui, É. diminui, né. Então, você vê que, como você falou, antecipou, era algo que iria acontecer, mas antecipou uma tendência e hoje não tem volta mais. Não. Nenhuma construtora mais assim consegue ser um sucesso de vendas, por exemplo, eu acredito. Não sou dessa área, mas assim, acredito que não teria um sucesso de vendas sem uma área de lazer tão trabalhada, né? Exato. Tão bem pensada, tão bem elaborada, voltada É, para aquele perfil de apartamento, é. E de usáveis, edifício, né, as usáveis, construtoras, elas começaram também, algumas lançando muitos itens de lazer e acabava que nem todos eram tão usáveis. Então hoje já está mais já racional, já né? está mais racional, já tá fazendo, itens usáveis de tamanhos maiores. Sim. Então assim, E eu porque acho que pelo perfil, não sei se tem a ver com o perfil, tamanho do imóvel. Por exemplo, um imóvel que seja voltado mais para uma família grande do que um quarto-sala, vai ter uma área de isso. lazer mais, É, né? exato. É uma área melhor, mais Vai se sofisticada. investir mais. Hoje mudou muito, assim, você vê hoje pé direito alto, Alto. né, hoje o cliente que mora num apartamento com pé direito alto não quer ir mais para um pé direito que não Não, seja é muito que é o diferente. tradicional. Então as construtoras hoje acordaram realmente para os detalhes, pé direito, tamanho de varanda, um espaçozinho, um quarto maior que dê para você fazer tipo um home office dentro do seu quarto. E fora o da área Sim. comum. Então, os clientes começaram a dar valor a coisas que eles não davam. Eu percebo fazendo a iluminação, né, trabalhando os projetos de iluminação desses empreendimentos, eu noto que eh, até os apartamentos, os edifícios com apartamentos pequenos, quarto e sala, estúdio, as construtoras estão investindo pelo menos na parte de iluminação, assim, sem diferença para um beira-mar, por exemplo. Exato. Você hoje já vê LEDs nas varandas que As a gente varandas não que a já maioria, a construtora já oferece algo é, diferenciado. Não é mais aquela placa de LED ou nem ter, né, como já é, acontecia. já embeleza, né, Já você embeleza. passa e vê aquelas varandas com LED, já é o design do prédio. E valoriza. O que é que você acha que esses detalhes, principalmente a iluminação, como ele está impactando na decisão de compra do cliente? Luciana, ele tá impactando sim, na área comum, muito. E também quando você vai para um apartamento que ele vai fazer o projeto, que é um apartamento que ele comprou novo, você hoje não vê, pelo menos assim, eu acompanho meus clientes na compra, no processo de entrega do imóvel e pós, eu vou até nas lojas de imóveis de iluminação, então Sim. assim, o cliente ele não vê mais um projeto de iluminação como uma coisa supérflua. Sim. Né, ele já está incluso no projeto dele de reforma, projeto de É. iluminação. E o cliente já entendeu os diferenciais que isso traz. Então, assim, ele entendeu que antigamente a gente colocava um quadro na sala e colocava uma luz no meio da sala. É Então você tinha verdade. um quadro lindo e hoje não, você usa uma luz direta e indireta e nossa, que É diferença, né. verdade. Eu mesmo, assim, o meu projeto em casa de iluminação, eh tudo me surpreendeu. E um detalhe que eu cheguei, a arquiteta colocou uma luz dentro do banheiro, Sim. né, do box, do chuveiro, umas luzes diferentes ali com mais Mais calma suave. e o design e tudo, aí eu fiz: "Nossa, pra que essa luz?" Eu fiquei pensando aqui dentro. Quando eu comecei a usar no meu dia a dia, Você eu vê a entendi que tudo funcionalidade. tem um É, propósito.
aquela luz ali naquele quadro, aquela luz ali mais suave no estudo, aquela. E aí, quando eu comecei a chegar em casa exausta, É, que eu desligava a luz do banheiro e ligava só aquela luzinha ali, que eu é, fiquei, para que isso? Nossa, faz diferença. faz uma diferença de relaxamento, é uma sensação, às vezes a gente fala: "Nossa, é exagero", não é. Então Não é, assim é comprovado. Eu até tenho um curso que foi o primeiro curso que eu fiz de iluminação, que é o Neurolight. E eu fiz recente uma palestra com essa professora que me deu o curso. Ela é só voltada para isso, como a iluminação impacta no emocional de uma pessoa, né? Como ela está ali envolvida com o seu humor, com a saúde, principalmente. E eu aqui tenho também muitos projetos, por exemplo, de crianças autistas, que a gente consegue trabalhar uma iluminação que vai ajudar no dia a dia. Quando a gente tem os clientes, os moradores mais idosos, a gente já direciona para um outro estilo de luz e assim a gente vai personalizando. que você vê também, você falou de idosos, né, usa aquele Os LED dos balizadorzinhos, corredores, para o corredor nunca ficar escuro nu- à noite, né. Então, assim, tudo tem um propósito, é, né, tudo tem um porquê tá ali. E eu acredito que como todo projeto que engloba uma reforma, a iluminação também, eu acho que ela tem que ser uma coisa personalizada, né. sim, Como com quando certeza. quando o arquiteto escuta o cliente: "Ó, eu sou assim, minha rotina é assim". Então eu acho que tudo tem que ser direcionado à rotina do cliente, né. É. E isso é muito importante, porque o cliente diz: "Olha, eu costumo ali, eu chego à noite, eu gosto de ler, aquele canto eu gosto". Então Então, e você imagine um prédio com uma iluminação projetada exclusivamente para ele. exato, Diferente de antes, né, que era comprado, aqui é garagem, vamos usar tudo isso. é. Aqui é pilotis, tudo esse tipo de Era o luz. copia e cola, e Era o você copia e já cola. ia o kit é esse, Isso. já era um kit, Era um kit, hoje não. E assim, quando você fala de garagem, é uma coisa que hoje também os consultores, quem não acordou ainda, eu acredito que tem que acordar, porque quando a gente começa a se prender aos detalhes, a gente sim. fica cada vez mais exigente e querendo ter um bem-estar. Não é, eu não falo que não é aquela exigência de querer o luxo somente pelo luxo. Não, Não. é o luxo de você se sentir bem. O luxo hoje, eu acredito que é o luxo de ser da sua de você se tornar uma pessoa mais leve, Sim. onde você está. Então, assim, para isso você é O presa. luxo é o bem-estar, É o né. bem-estar, exato. E aí Então, as pessoas não podem é. confundir, E porque às quando vezes a pessoa tem todo o luxo, mas não está não. confortável ali. Às vezes você tem uma casa instagramável, É, né, que você tá ali postando no verdade. Instagram, e eu acho que não é isso só, É, né. Você pode usar tudo isso ao seu favor, para o seu bem-estar. Criar uma alma na casa, que é a sua sim. identidade, né, que uma casa sem identidade, sem sua personalidade, é uma casa sem alma, É, né. verdade. E quando eu estava falando da garagem, é que eu digo assim, se a gente perceber, você sai pela garagem, você entra O pela morador, garagem, o sim. morador, É, né. A sua visita não, ela entra pelo o pavimento comum, aí lá vem sim. todo aquele glamour de iluminação, de estrutura, e a garagem, ela se torna uma coisa de segundo, terceiro plano. E hoje eu já vejo construtoras focando nas garagens, porque você que é o dono do imóvel, você tem que estar num lugar, você chegar por um lugar bonito e sair pelo um lugar bonito. E o que a gente tinha impressão de garagem, pelo menos eu e até minhas filhas, é aquelas garagens de filme de terror. Sim, Garagem escura, um piso soltando, é, aquele negócio depredado. Então hoje eu já vejo empreendimentos que dá satisfação de você descer na garagem, é. como se você estivesse descendo na área comum de Eu cima. tô tá me impressionando essa demanda, assim, todo o empreendimento que eu tenho recebido, a gente começa a trabalhar e à medida que a gente vai apresentando, a gente vai sendo sinalizado pelos empresários, né, construtores, que eles querem dar uma melhora, começa assim: "Eu quero dar uma melhorada nessa garagem". Eu hoje tenho garagem, a gente tem edifícios beira-mar sendo entregues agora, que ela está todo no forro de gesso e perfil de LED,
sendo Isso, usado de uma forma super funcional e com muita beleza, porque ele serve para sinalizar, inclusive, por ele ser linear, ele já vai fazendo a direção do carro. isso, Então, assim, eu acho o resultado perfeito. A gente também tem, assim, aqueles edifícios mais divertidos, mais jovens, que eles já usam setas com iluminação. isso. E assim vai, né? Uma variedade. Mas as garagens, elas estão sendo humanizadas. É isso que eu digo. Humanizadas porque eles estão pensando assim, quem está usufruindo é o meu cliente Isso, direto. Eu não estou fazendo algo só para as pessoas que passam na frente e verem. exatamente. É o Então, bem-estar, né, de a quem mora preocupação ali. está no geral, está no bem-estar de quem está morando e está no posicionamento da construtora. E choca, né, Luciana, você entra, você mesmo, você chega na sua área de lazer, uma área maravilhosa. Aí você desce para o subsolo, É, verdade. parece que você está em outro prédio. O tom, a tonalidade da luz, É, eles mudaram, eles aceitam assim que uma garagem já não é mais para que ser branca, a luz, é, né? Se você pode trazer o bem-estar, para que ser frio? exatamente. E aí, como isso não significa pouca luz ou muita luz, a luz na potência, na quantidade certa de lumens, ela pode ter a tonalidade que a gente Exato. achar assim, mais funcional, né, para ali, mais apropriada. Eu queria também saber da sua experiência, na sua experiência, né, que tipo de iluminação mais agrega ao empreendimento? Se existem elementos que fazem diferença. Por exemplo, eu tenho feito fachadas com uma iluminação de alta tecnologia, porém muito mais minimalista, que são pontuais, mas que quando estão acesas, à medida que vai sendo habitada, né, as pessoas vão acendendo, é uma luz mais sofisticada, mais minimalista também. E eu tenho as iluminações, as varandas com iluminação linear, que traz essa iluminação mais que chama mais atenção, mas também na medida certa, porque é tudo muito pensado e de bom gosto, mas ela é mais marcada, né? Eu escuto muito como referência, é aquele prédio que as varandas são acesas, lineares, né? Que as pessoas falam. E eu estou usando em todos os tamanhos, não é com diferença de padrão. Eu falo, como a gente falou, o luxo não tem nada a ver com valor. Isso, Mas, assim, num apartamento quarto-sala, num beira-mar de 4 suítes, a gente traz tanto um elemento mais marcado de luz, quanto um mais discreto. E aí a gente nota que algumas pessoas se identificam mais com um, outros com outro estilo. Você acha que para venda, qual dos dois traz mais valor? você, falando em termos de do Estética, empreendimento, do da fachada empreendimento, do isso, da empreendimento, né. fachada. Eu acho, Luciana, que a tendência está sendo fachada a iluminação, ela está fazendo parte da máscara, do design do empreendimento. Então, assim, lógico que nada exagerado, eh, talvez não seja tão bonito, mas eu acho que tem que ser algo, sim, que valoriza, sim, o prédio, o empreendimento, porque ele traz uma valorização não só para ele, mas para o Pro entorno, entorno, é né. verdade. E hoje é outro item, as construtoras estão ficando muito atentas ao seu entorno. Pra você ter ideia, tem construtora que ela o seu empreendimento, ela tem lá 60 metros de calçada, Sim, ela está fazendo a quadra inteira para sim, embelezar, colocando iluminação, vai colocar jardim iluminado, sim. tudinho. Então, a fachada do empreendimento, ela embeleza a cidade, É, né. Lógico, sem virar uma árvore de Natal, sim, mas eu acho que a iluminação hoje é fundamental, porque à noite, até assim, eu digo assim, não é segurança também, sim. né. Você tem uma calçada iluminada, a fachada do prédio bonita, então marca, como você está dizendo, É. né. Eu acho que eu noto, né, essa preocupação que você está falando do entorno, tanto que você falando eu lembrei que eu tenho tido muita demanda de sugestão de iluminação, até tem como referência São Paulo, porque eles usam muito postes decorativos, Isso, né, isso. nas calçadas, no jardim do empreendimento, deixando ele mais aberto, mas com essa delimitação com poste iluminado. E aí, aqui, eles já absorveram
também. Você vê que a gente tá muito, o mercado está muito Tá, atualizado aqui. tá. Além disso, eu acho que cada construtora tem sua característica. Não sei se é impressão minha, né? Tem. Mas eu noto que cada uma tem um estilo De um padrão construtivo, construtivo, né? tem sim. Tem aquelas mais Arquitetônico. ousadas, tem aquela que vem, é meio que um desfile de inovações, Sim, que arrisca mais, né? Porque sim. quando você muda você quebra um paradigma, você está Arriscando, arriscando, com né? certeza. E assim, tem coisas que no momento as pessoas até fazem, nossa, isso não vai dar certo. E depois vê que deu tão certo que acaba também fazendo, que é o Sim, legal, né? Um é, empreendimento puxando o outro, um traz uma inovação. Os construtores, eles agora estão viajando muito, sim. né, para conhecer Para outros pesquisa outros mesmo, né? mercados, para pesquisa, e isso é muito, É. muito bom. Quando você está fazendo visita, né, apresentando o empreendimento, você tem preferência de horário? Olha, Luciana, quando a gente fala, eh, um empreendimento pronto, vamos dizer, um apartamento que já esteja com pessoas morando, já tem móveis, iluminação, tudo. Eh, a gente o ideal é pelo dia, você ter a luz natural, Sim. Tá. né, porque o cliente acaba tendo uma noção, Percepção uma melhor. percepção. Mas, assim, quando eu entro para apresentar um imóvel que não é de construtora, que já esteja pronto, que tenha, assim, tipo, os móveis estejam perfeitos, tenha um bom projeto de iluminação, então, assim, é sempre bom você levar o cliente em 2 momentos, Sim, né, porque, assim, ele entra no imóvel pelo dia, porque o que é que acontece o dia? O cliente quer sentir a temperatura do imóvel, o sim. calor, tal, a ventilação. E você tem um projeto de iluminação num apartamento e você acender aquele projeto é meio que vira uma vitrine, Sim, né? Você enche os olhos do cliente, porque o cliente vai olhar para pontos que ele não estava observando e a sim, luz está chamando a atenção dele de alguma forma, direta, indireta, leve. E eu digo assim, que um projeto de iluminação bem feito, até um apartamento, ele não precisa ser tão, às vezes, você não está naquele momento com tanto recurso para usar móveis sofisticadíssimos, coisas, mas você coloca um projeto de iluminação dentro daquele apartamento e o arquiteto acerta direcionar a iluminação certa, certa, né, na direção certa, no lugar certo. Então, você entra no apartamento, nem parece que aquele apartamento é não verdade. está tão completo de tudo que deveria Sim, estar, né. Então, assim, o projeto de iluminação ele valoriza, né, valoriza todo o ambiente, né, é é. inegável, né. Assim, eu percebi você falando que, a sua percepção por você já ser um destaque nessa parte de alto padrão, você já percebeu o diferencial que uma iluminação faz para um empreendimento, o que Já. ela traz, né? Eu também, falando como só da minha parte de luz, eu noto que os folders hoje, eles são muito com vistas à noite, né? Assim, as fotos, as imagens são muito noturnas, porque tem a luz Pra mostrar o artificial, projeto, ela ressalta os pontos positivos da da fachada, fachada, do isso. projeto, e a gente consegue ofuscar as áreas menos favorecidas que qualquer empreendimento tem. Não tem como você fazer um projeto que todos os ambientes sejam instagramáveis, por exemplo. Isso. Você tem, olhando para esse mercado imobiliário de Alagoas, você acha que a iluminação já é vista como essencial para um projeto arquitetônico? Lógico. Sem E dúvida, sem dúvida. não é mais assim, alguma constru eu não vejo hoje, das construtoras que eu trabalho, nenhuma que considere a iluminação, é um extra, Não. já faz parte, né. Não, já faz parte. Eu Já faz noto isso. parte, assim, já está no pacote, né, então e não só da construtora, do cliente individual. Ele já Já espera está no algo. pacote. Ele já sabe que vai ter um projeto de A iluminação, sala de projeto jogos, por exemplo, é com pendente, né, isso. na mesa de Hoje sinuca é s bem uma coisa iluminada. que
que você vê nítida que a iluminação é essencial num projeto de construtora é você entrar num gourmet, que antes era salão de festa, hoje virou gourmet, Sim. daqui a pouco já é um bistrô. Então, assim, cada vez as coisas estão mais sofisticadas. Então, tem que ter iluminação para essa É. sofisticação. Não tem A porque fica. iluminação, ela traz a É, sofisticação mesmo. você entrar num projeto desse, sem um projeto de iluminação, é meio que você tá sem, sei lá, você tá toda pronta, arrumada É, e não tá fica maquiada, não tá maquiando. com brinco, não tá, enfim, é meio, Verdade. é É um essencial. acessório indispensável, Isso, vamos dizer. isso. Talvez hoje ainda, coisas que sejam dita como extra, às vezes tem clientes que falam, tipo: "Ah, automação", né. Muito cliente fala: "Não, isso eu depois faço", que é uma coisa que se você faz deixa para fazer depois, não Não faz. faz, não Então, faz. mas até isso, a automação que estava sendo vista como uma coisa extra, hoje Já está também fazendo a diferença, né, já tem está que fazendo ter, diferença. tem que Então, ter. para mim, a iluminação é uma coisa já que é essencial há muito tempo, não é de agora, entendeu? Sim. É uma coisa já que já vem há muito tempo. Nilce, me diz uma coisa, você faz venda, você também trabalha com casas, condomínios? Sim, sim, E nessa parte de condomínios, a área comum, você tem a percepção da iluminação ou tem. E o condomínio de casa, eu acho ainda que é uma coisa que não é indispensável, a iluminação. Até na chegada do é, condomínio, você vê os jardins iluminados, né? é. E você, As ruas, né, as porque como o ruas, condomínio tem muita história também de criança, isso, né, os pais buscam muito a segurança, tem isso. muito E as receio, casas né, de condomínios, de ela não tem soltar. muro, É, né? Então imagine, hoje você é uma casa de condomínio sem muro, aí você tem aquela luzinha na varanda e tchau. tchau. E uma casa bela, a casa não vai mostrar o potencial É, dela, sim, né? Se não também. tiver um projeto na fachada dela, é que nem um empreendimento, um prédio, Eu né? acredito que daqui a pouco os construtores de casa vão agregar a iluminação ao projeto deles mesmo, É, assim, já já entregar, entregar é, com a iluminação, pelo menos em cima de um layout pré-estabelecido, alguma coisa mais básica que depois o cliente precise só pontuar uma parte mais decorativa, mas eu acredito que isso vai valorizar muito né? essa E parte até de assim, hoje os construtores, o que é que eu vejo? Eles fazem o projeto dos empreendimentos nos apartamentos, se você observar, eles não se preocupam em mexer tanto com o projeto de iluminação interno, porque eles sabem que o cliente vai chegar ali e sim, vai querer personalizar inteiro. personalizar É, inteiro o projeto de iluminação. é, Então ele ia desperdiçar, sim. né, botar mais pontos disso de iluminação, não sei o quê, porque ele sabe que vai ser É. mudado. Os apartamentos, os mobiliados que eles apresentam, eles já fazem com um projeto bem bonito, sempre, né? É o O decorado, né, decorado, já faz. o decorado Tá deles. bem bonito São mesmo. sempre bem trabalhados, bem pensados, isso já serve como referência. Então, a expectativa que cada um vai criando para o seu já vai Exato, alta, porque é, viu ali um modelo padrão oferecido pela construtora, né? Assim, apresentado pela construtora, e eles vão dali para mais, exatamente, né, normalmente. exatamente. Como você vê a importância da integração entre as incorporadoras, os arquitetos e os consultores, nós, né, que vendemos a iluminação? Essa integração que seria entre as As construtoras, os construtoras, arquitetos e quem faz os projetos de iluminação, as lojas, né, no caso. eu vejo uma parceria muito importante, né, entre vocês 3, porque todos se completam, né. Hoje eu digo muito aos meus clientes, um projeto sem arquiteto, eu não consigo visualizar você pegar um apartamento, independente do valor que você investiu, você não contratar um arquiteto, né. E eu também não vejo, o arquiteto não ter um projeto de iluminação, né. Verdade. E o construtor, eu acho que é importante ele tá bem acessível a vocês, né. Sim, Vocês estarem sintonizados, para vocês
poderem ter um acesso ao empreendimento, a poder, da disponibilizar esse assistência. serviço para o cliente, né. Sim. A gente hoje, a gente trabalha de uma forma tão estreita quando a gente entra para um empreendimento, né. A gente, tanto, elabora o projeto de iluminação, como a gente também dá toda a assistência e o principal, que vai interferir diretamente no cliente, que é o seu, é o memorial descritivo que a gente deixa na mão do síndico. Eu hoje tem construtora que me pede para participar da primeira reunião, para entregar esse memorial e destacar os principais pontos, como, por exemplo, as garantias. Porque imagine você começar a morar e daqui a pouco começa a dar defeito, aí vem taxa extra, aí É, vem, né? é. Essa manutenção toda, então não adianta você ter tantos elementos diferenciados, mas que aumentem tanto uma manutenção, por exemplo. Isso, Aí a gente já hoje participa de reunião de condomínio para expor para isso, né. expor o quanto que a construtora se preocupou com aquele empreendimento, o que ela está oferecendo, porque na hora da venda é muito o visual, né? O É, impacto que aquilo dá para o cliente. Depois que ele começa a ir para a vida real de que, chegou a hora de morar, já investi muito dentro do meu apartamento. Isso aqui, o que eu vou usufruir, né? O que é que é, eu paguei? é, É quando ele vê concretizado e a gente vai com esse respaldo todo junto às construtoras isso. para finalizar o nosso trabalho. A gente não entra só para vender, não. A gente está ali É e porque a o partir é, dali a gente segue com o síndico, com quem for, para dar toda assistência enquanto durarem os 6 anos normalmente de garantia. uma boa garantia, né. É, a maioria das fábricas hoje que a gente trabalha, o menor, prazo de garantia são 3 anos e ela se estende até 6. Que é muito importante, né. É. E a Não, eu acho assistência, essencial, né. porque eu fico imaginando, eu moro num prédio que não é novo, então ele não tem essa 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 inovação toda de área de lazer, de iluminação, mas tem a manutenção, né. É básica, mas existe uma manutenção. Imagine os prédios hoje super trabalhados, né, com cada vez mais elementos que exigem manutenção. Se à medida que vai tendo a É. vida útil, né, a Que a manutenção gente só normal, pensa nisso depois, né, qualidade. porque é como você diz, a gente se encanta até no dentro É. do nosso apartamento, a No gente: "Ah, início vou não é fazer isso, hora de isso". pensar, É. né, não se Então eu pensa. acho que tem que ter esse cuidado, né, Sim, porque é uma frustração muito grande para o cliente, sim, você fazer um projeto, você investir, eh, e você quando precisar, né, do prestador de serviço, você não ser bem servido, né, então ou isso não é ter com quem frustrante. contar, né, Isso, porque antigamente as construtoras não tinham esses projetos elaborados, então elas compravam. Não precisava de tantas referências de fornecedores, era preço e isso. não tinha valor agregado do serviço, não tinha nada. E hoje não, a preocupação tem que ser desde a hora que vai escolher quem vai fornecer, né. Isso. Para não entregar uma bomba para o cliente, na É. verdade. E se você pudesse dar um recado, Newley, para as construtoras que querem se destacar no mercado atual, desse seu desse seu nicho, né, que é o mercado de alto padrão, o que você diria? Luciana, eu digo o que eu digo a cada um dos construtores que eu trabalho, com uma parceria forte, né, e tenho toda intimidade de falar. Eu acho que é o seguinte, a gente não pode economizar, né. Lógico que o construtor, ele tem que ter o seu lucro, né, mas eu acho que o construtor, ele tem que fazer o melhor na medida do possível dele. Sim, Porque o cliente hoje escolhe e já entende detalhes do produto. O cliente hoje não é mais o cliente, aqui é um quarto, aqui é uma sala, aqui é um banheiro, né. O cliente hoje entende qual é aquele piso, qual é aquela
aquele acabamento, o que é que aqui usou e aquele outro empreendimento não tem. Falando de projeto de iluminação também, ó, como ele realçou aqui, como ele pensa nos detalhes, ele está Sim, pensando na gente, sim, entendeu? Ele não está pensando só na construtora, só no lucro dele. Então, hoje eu ainda vejo alguns construtores que não acordaram tanto. Acredito que devagarzinho, cada um tem seu tempo. sim, Cada construtora, como sim. você falou, tem seu perfil. Mas todos vão seguir uma tendência, né? Vão, né? Mas o que eu falo é assim, não parem, não parem de inovar, não parem de acrescentar valor ao seu Sim, produto, porque o cliente já entendeu isso, certo? Hoje eu tenho um cliente que sai de uma segunda quadra para uma terceira, quarta, devido ao produto. imagino. Então, para você ver como o cliente está dando É, importância a tudo isso que a gente está falando, sim, né? E o construtor que entender isso, se o construtor tiver um terreno na quadra da praia, né, e entende isso, ele vai ter o cliente ali, de de certeza vai ser, escolher o produto dele. Ele não vai ter um cliente que vai sair dele ali da quadra da praia sim, para uma terceira quadra, segunda quadra, porque a gente sabe que o nosso mar dita é, os valores que a gente quer estar perto do mar. sim, Mas eu estou vendo muitos clientes abrindo mão de estar perto do mar para estar num baita produto, sim. né? Agora eu quero fazer, não tem nada a ver mais com o que estava previsto para nossa conversa. Eu lhe admiro muito como profissional, na sua atuação, nas suas conquistas. Eu acho que a mulher, eu torço muito pelas mulheres que trabalham, que se posicionam bem, principalmente Obrigada. aqui em Alagoas, né? A gente vem de uma cultura que não é fácil para a mulher. E eu queria saber o que é que você, eh, o seu maior propósito nisso tudo, porque eu acho que tudo que a gente faz tem que ter um propósito, que é o que vai nos guiar, né? Que é quem vai ditar, na verdade, o nosso propósito é quem vai dizer até onde a gente vai, né? É o nosso propósito que vai direcionar o nosso dia a dia, os nossos insights, a nossa inspiração para ser diferente, para fazer a diferença. Eu queria saber qual o seu propósito. Luciana, assim, primeiro eu sou apaixonada por pessoas, né? Eu adoro estar com pessoas, eu adoro conversar, eu adoro ser de alguma forma algo bom na vida de que eu encontrar, na vida da minha família, lógico, que está ali no meu dia a dia. Mas eu não, eu toda vez que eu saio de casa para trabalhar, eu faço minha oração, eu faço, meu Deus, que eu seja de alguma forma uma luz na vida das pessoas que eu vou encontrar hoje. Não só no meu trabalho, mas estou indo para minha academia, o rapaz do estacionamento, eu lembre de dar um bom dia, de eu sorrir, de eu falar, de eu ouvir as pessoas. E no meu trabalho, que é o dom que Deus me deu, né? Que assim, graças a Deus eu faço uma coisa que para mim eu trabalho domingo, feriado, o que for, feliz da Porque vida. ama, né, o que Porque faz. você amar o que faz hoje é uma raridade, É, eu sou uma privilegiada, privilegiada. né? E por que não, com esse privilégio que eu tive de Deus, eu não fazer a vida das pessoas melhor, né? Ser melhor. E principalmente no meu trabalho. Então, assim, o meu propósito quando eu tô com um cliente é fazer ele se sentir o melhor possível, seguro, ele entender do mercado imobiliário primeiro, antes de escolher o produto dele. Eu recebo muitos clientes perdidinhos, Sim, que acham que é uma coisa, que quer uma coisa e é outra. Então, assim, quando eu sinto que o cliente entendeu o meu propósito, que ele está seguro, que ele está realizado, então eu me sinto totalmente feliz e realizada, grata, né? Eu devo isso a eles e eu digo que é uma dívida com os meus clientes pela confiança que eles têm comigo. Eu tenho muito cuidado, né? Até essa semana eu postei que para mim é inegociável a eu vi. privacidade dos meus clientes. Então, assim, não interessa quem compra comigo. Sim, Eh, Eles têm o direito de ter a privacidade dele. O imóvel é uma coisa muito íntima, sim, né? Eu tenho um cliente
que a irmã compra comigo e a outra também não Não sabe que sabe. compram. É filho que compra, o pai não sabe, pai compra que o filho não sabe. Então, assim, é é tudo um combo, Um combo. né, é um propósito de você fazer o melhor E para eu aquilo acho ali. que, o seu diferencial começa, na escolha do que você vai vender. Não, É, porque assim, né, é acho que eu você não tenho uma dificuldade, né, que às vezes a gente fala que é que nem repórter, você não pode, envolver o seu pessoal, né, o seu gosto pessoal. Mas assim, eu sei que eu não que eu acho que eu tenho uma dificuldade, assim, de não vender uma coisa que eu não compraria. Então, assim, quando é um produto que eu sei que não vai agregar para aquele cliente, eu tento de uma forma discreta sim, desviar, né, o oferecer cliente, né, uma outra oferecer um opção. produto que tenha mais o perfil, o cliente entender. E quando também sinto que é uma coisa que eu não me sinto segura, então como é que eu vou vender aquilo É, ali, né. Então eu acho que a confiança, a transparência, e eu sempre falo, a confiança do consultor comigo, porque não adianta você, Luciana, ser minha cliente e o consultor não confiar em mim, eu não vou fazer um bom negócio para você, um negócio diferenciado, uma coisa e o cliente confiar em mim. E quando é um imóvel que já está pronto, o comprador confiar em mim. Então, assim, o negócio tem que ser bom para todo mundo, né? sim, Para ser um com negócio bom. certeza. Né? E Para eu me todos sinto os muito envolvidos. frustrada se eu tiver um cliente e for comprar um imóvel. Ah, vou comprar esse imóvel porque eu já não tô cansado de procurar e não achei o imóvel. Então é muito doloroso e triste Sim, eu escutar um negócio desse. Então é uma coisa que me sim, inquietaria muito. imagino. Você vende sonhos, né, e quando a Ai, gente vende sonhos, a responsabilidade é muito além muito. do que a É, gente, né, do que alguém que não está envolvido vê. é. E É você tem que muito ter muito além. cuidado, porque além de você vender apartamento para morar, eu trabalho com muitos investidores e muitos investidores de fora Sim, que compram de longe, que estão ali esperando eu dizer, Nilce, e aí, já tem outra coisa boa para comprar? Então, isso me deixa com uma responsabilidade tão muito grande. absurda que eu, quando vendo aquele produto, eu sei que é um bom produto, mas eu fico naquela torcida, Sim, para eu dar fico certo. torcendo para que os corretores vendam imensamente aquele É, produto, que aquele produto seja sucesso, entendeu? sim, Aí eu fico: "Ó, minha gente, lembre de mostrar esse produto". Quando eu vejo: "Ó, vendeu 30", eu digo: "Nossa", mesmo que não tenha sido eu estou sim, torcendo, sim, porque eu sim. quero que eles É uma cadeia, né, que é, para exatamente. o sucesso de todos, ele vai interferir no Exato. investimento do seu E aquele cliente. cliente tá ali, tô pegando meu dinheiro, ou independente de ter muito dinheiro ou pouco dinheiro, mas ele tá ali confiando o dinheiro naquele produto, né. E aquilo ali tem que dar certo, na minha cabeça é como 1 mais 1 são 2. É, Tem que dar tem que certo, dar não certo. tem: "Ah, pode errar", não, tem que Tem dar que dar certo. certo. A gente está no mercado e a gente É, corre riscos, lógico, exato. toda decisão, né, ela traz um risco, mas, eu acredito que a sensibilidade, a experiência, ela vai diminuindo esses riscos e é por isso que o mercado está cheio de profissionais aí e também cabe ao cliente escolher pessoas, né, que se posicionem, que têm hoje um respeito Verdade, é. do mercado em geral. E eu É. quero agradecer sua Hum. presença, Nilce. Muito obrigada. Foi maravilhoso essa conversa. Mostrar um pouquinho do trabalho da Velétrica através do seu olhar de corretora, né? Que é assim uma profissão que para a gente também é super importante, porque eu já ouvi corretores dizerem assim: olha, a iluminação toda do empreendimento foi da Velétrica, como se fosse um selo. Isso me traz uma responsabilidade também. E o sucesso das vendas, quando isso acontece, é muito bom, porque eu sei o quanto os construtores lutam, né, para se diferenciar e para dar certo e para fazer valer a pena tudo aquilo. Obrigada e vamos para os próximos. Obrigada, agradeço muito por estar aqui, estou muito feliz.